Essa história que eu vou te contar hoje não é apenas sobre um antigo rei chamado Davi. Essa história é sobre você. É sobre cada vez que você já se sentiu pequeno, esquecido, desacreditado. É sobre aquela sensação de que todos foram convidados para a festa, menos você. Pense em Davi, o filho mais novo, aquele que nem era considerado importante o suficiente para ser chamado quando o profeta Samuel chegou. Onde ele estava? Lá no campo, cuidando das ovelhas. Enquanto seus irmãos, altos, fortes, com a aparência de guerreiros, eram apresentados ao profeta, Davi estava no anonimato, no trabalho duro e solitário. Talvez você conheça bem esse lugar. O campo, o lugar onde ninguém te vê, onde seu esforço parece invisível. Mas aqui está o primeiro segredo. O campo não era um castigo para Davi. Era uma sala de treinamento. Enquanto seus irmãos aprendiam sobre status e aparência, Davi aprendia sobre dependência, coragem e cuidado. Ele enfrentava ursos e leões para proteger seu rebanho. Ali, no silêncio do campo, Deus estava forjando o coração de um rei. Deus disse a Samuel: "Não olhe para a aparência nem para a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Entenda isso. Deus não está procurando os mais capacitados aos olhos do mundo. Ele não escolhe o mais forte, o mais bonito, o mais popular. Ele escolhe o mais disponível. Ele procura um coração que diz: "Eis-me aqui." E então, depois do treinamento no campo, surgiu o gigante, Golias, um guerreiro colossal, coberto de bronze, a personificação do medo. Para todo o exército de Israel, ele era um monstro invencível, um motivo para se esconder. Mas para Davi, Golias era algo diferente. Ele era um desafio à honra de Deus. Enquanto todos viam o tamanho do gigante, Davi via o tamanho do seu Deus. Ele não disse: "Ele é muito grande para eu acertar." Ele pensou: "Ele é muito grande para eu errar." A confiança de Davi não estava na sua funda, nem na sua habilidade. Estava no Deus vivo que ele servia. Ele venceu não porque era naturalmente corajoso, mas porque sua fé em Deus era maior que seu medo do homem. Qual é o seu Golias hoje? Talvez não seja um gigante de 3 metros, mas ele parece igualmente assustador. Pode ser uma dívida que não para de crescer, um diagnóstico médico que te tirou o chão, uma batalha contra a ansiedade ou a depressão. Pode ser a rejeição da sua família, a solidão, um vício que você não consegue vencer. Seu gigante tem um nome, e ele grita mentiras para te paralisar. Mas assim como Davi, você também tem suas pedras. As pedras que você usa para derrubar seu gigante não são comuns. A primeira pedra é a fé, a certeza de que Deus é maior que o seu problema. A segunda é a perseverança, a decisão de não desistir, mesmo quando o medo grita. A terceira é a obediência, fazer o que Deus te pede, mesmo que não faça sentido. A quarta é a coragem que vem da sua identidade em Deus. E a quinta é a lembrança das vitórias passadas, dos leões e ursos que Deus já te ajudou a vencer no secreto. Você não luta sozinho. Mas a história não acaba com a queda do gigante. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Nem sempre a vitória traz paz imediata. Depois de ser aclamado como herói, Davi se tornou alvo do ciúme doentio do rei Saul. Aquele que deveria protegê-lo se tornou seu maior perseguidor. Davi teve que fugir, se esconder em cavernas, viver como um fugitivo. O mesmo povo que cantou seus louvores o assistiu ser caçado. Aprenda isso. Nem todo mundo vai comemorar as suas vitórias. Algumas pessoas se sentirão ameaçadas pelo seu sucesso, incomodadas pela sua luz. Quando Deus te levantar, prepare-se para a inveja e a incompreensão. Sua vitória sobre um gigante pode despertar outros, mas assim como na perseguição, Deus estava ensinando algo a Davi: humildade e dependência contínua. E em meio a essa perseguição, Davi teve a oportunidade perfeita para se vingar. 2 vezes ele teve o rei Saul, seu inimigo,
vulnerável em suas mãos. Seus homens diziam: é a sua chance. Deus o entregou a você. Era o atalho para o trono, o caminho mais rápido para o poder, a justiça com as próprias mãos. Mas Davi se recusou. Ele disse: não tocarei no ungido do Senhor. Davi entendeu um princípio poderoso. Nem tudo o que você pode fazer, você deve fazer. Existem atalhos que parecem bênçãos, mas que te desviam do propósito de Deus. Ele escolheu esperar o tempo de Deus, mesmo que doesse. Ele preferiu a integridade ao poder imediato. Quantas vezes nós queremos acelerar o processo de Deus? Tomar atalhos na carreira, nos relacionamentos, no ministério? A história de Davi nos ensina a confiar no tempo e no método de Deus, mesmo que pareçam lentos ou ilógicos. A vingança, o jeitinho, o atalho, tudo isso te afasta do melhor de Deus. A verdadeira força está em entregar o controle e esperar nele. Finalmente, Davi se tornou rei. Ele alcançou a promessa, mas mesmo como rei, um homem segundo o coração de Deus, ele falhou, e falhou miseravelmente. Ele cometeu adultério, planejou um assassinato e trouxe consequências terríveis para sua família e seu reino. O herói se tornou o vilão de sua própria história por um momento, e talvez essa seja a parte mais importante de todas. A Bíblia não esconde os defeitos de seus heróis. Davi, o gigante da fé, caiu, mas a história não termina na sua queda, e sim no seu arrependimento. Quando confrontado com seu pecado, ele não deu desculpas, ele se quebrou. Ele escreveu o Salmo 51, um dos mais profundos clamores de um coração arrependido em toda a Escritura. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Se fosse assim, nenhum de nós teria chance. Ele está procurando corações honestos e arrependidos. Ele não desistiu de Davi depois de seu pior erro. E ele também não desiste de você. Sua queda não precisa ser o fim da sua história. Pode ser o começo de uma nova jornada de graça e restauração. Então olhe para essa jornada inteira. Um pastor esquecido no campo. Um guerreiro improvável contra um gigante. Um rei perseguido que se recusou a se vingar. Um líder poderoso que caiu, mas encontrou perdão no arrependimento. Se Deus pôde pegar Davi, com todas as suas imperfeições, e usá-lo para cumprir seus propósitos, se Deus viu o valor em quem ninguém mais via, se Ele transformou o campo de treinamento em um palácio, se Ele usou um pecador arrependido para escrever sua história, o que te faz pensar que Ele não pode fazer o mesmo por você? Sua história não é definida por onde você está agora, pelos gigantes que você enfrenta, ou pelos erros que cometeu. Sua história é definida por um Deus que vê o coração, que capacita os improváveis e que restaura os quebrantados. Ele te escolheu, assim como Davi. Acredite nisso. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Siga nosso canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!